Bom dia, amigos ouvintes. Estamos dando início à live de hoje e já pedindo a Deus por todos os nossos ouvintes que a misericórdia de Deus possa estar sempre com você, com seus familiares, nas vossas casas, porque sabemos que sem a misericórdia de Deus, sem o amparo desse mundo espiritual que trabalha, os que trabalham ah, ao mando de Deus, porque assim como temos o livramento enviado por Ele, nós temos também a perseguição do lado oposto. Quando fala sobre vida espiritual e perseguição desse lado oposto aos nossos ideais, a maneira de crer, já vem logo na cabeça das pessoas que o diabo fez isso, né? Fez isso, fez aquilo. Se virou até se uma coisa bastante sem graça, né? Porque para confundir algo que a pessoa já anda vigiando é muito difícil. Ele está preparado, ele é vigilante, ele é o guarda em termo carnal do seu próprio corpo. E aquele que não tiver dó do seu próprio corpo, tem algo errado aí, né? Então, essas coisinhas que acontecem, coisinhas, mas que às vezes perturba tanto, né? Na vida da gente, nessa trajetória, nem sempre ela veio por intermediário do diabo. Não. É coisas que mal planejado, vontade própria da nossa carne, por diversões, por querer aparecer, por algo semelhante assim, casos impensados e já ia executando. E aí depois, quando vem o resultado, porque tudo que nós fizermos aqui na Terra, do jeito que nós começarmos, é o jeito que vai terminar. Começou mal, não precisa plantar um pé de espinho pensando em colher uva. Agora, se plantar a uva, dificilmente, né? Aí sim, plantar um pé de uva e vir a dar ali um espinheiro ali, um pé de espinho, aí então tem algo mais forte para dizer isso só pode ser um azar. Ou é um castigo de certa forma, ou só pode ser o diabo. Não é isso? Então, e com isso o povo vai ligando tudo ao diabo. Leva um tropeço, um tropeção aí, diabo. Escorrega numa lama, cai, o diabo empurrou. Os negócios não deu certo porque começou tudo errado, o diabo. Mas a pessoa sabe muito bem que se ele pegar a direção de Deus e primeiramente fizer uma análise de tudo, dificilmente esse negócio vem dar errado, né?
Então, começando certo, não tem entrada para o diabo, não. Até porque se a pessoa tiver certo e as coisas só der errado, é porque tem coisas fora do prumo, certo? Porque Deus não vai atrapalhar ele nessa trajetória. Porque Deus quer que a vida dele melhore. Quem não quer que melhore é o lado oposto aí. Mas, só que nem tudo é ele. Alguém, às vezes fanático em algum termo de religião, ele pode até falar, esse cara está defendendo o diabo, ou ele é o próprio diabo, pois está enganado. Quando você coloca tudo sendo o diabo, vem um vento, bate a sua porta, que você pôs um calço nela. Estou cansado de ver isso acontecer, até na minha casa mesmo. A pancada é tão forte, quase a gente desmaia de susto. Foi o diabo, não. Foi você que não pôs o calço na porta. Ou eu, né? Como já aconteceu na minha casa, né? Então, o diabo nem estava ali, certo? Você sabe que tem um animal que é bravo. E talvez já te marcou, porque os animais marcam a pessoa que ele gosta. Eles fazem isso. Qualquer tipo de animal. Aí você sabe que ele não topa bem com você. E você fica, às vezes, o provocando. Ele faz um dano com você, você pega e fala para o seu amigo. Às vezes até te machuca, né? Você fala para os amigos, fala, olha, rapaz, aquele animal estava endemoniado. O diabo estava nele. Você errou demais. Porque pode acontecer que o diabo use um animal para oferecer um perigo. Mas o diabo, o animal nenhum foi feito para ser usado pelo diabo. Porque é onde a vida há Deus, eu falo sempre isso. E aonde há Deus, o diabo não habita. Não tem jeito. Aí, agora vamos ver, se alguém pensar que eu estou defendendo o diabo, né? Sabe o que essas pessoas que colocam o diabo em tudo? No vento, no tropeção, negócio que não deu certo, parentes que não o tratam muito bem. Ele vai enfiando o diabo em tudo, né? Pois é. E você sabe o que está acontecendo com isso? Sendo que o diabo nem perto estava, são ações próprias. Porque Deus não fez o homem simplesmente uma estátua. Ele fez o homem com decisões. Ele fez o homem inteligente. Se quiser ser, né? Se não quiser também, ele tem o direito de escolha. Mas com essa colocação do diabo em toda partilheira, em toda coisa, como eu já disse várias coisas, e tem multidões delas, você simplesmente, você que faz isso, viu? Certo? Porque tem quem não faz isso. Simplesmente você está glorificando ele. Vamos usar aqui uma ironia aqui. Ele pode até dizer para os outros espíritos que andam ao mandado dele, dizer, rapaz, você viu como que eu estou na fita? Estão comentando o meu nome para toda hora. Se algum espírito daquele falar, não, mas ele está falando que você fez o mal lá, derrubou, ele vai dizer, mas e o que tem isso aí? Eu sou o próprio mal. É. Ele é super inteligente. Não vamos dizer que porque nós amamos a Deus e estamos do lado de Deus, simplesmente para rebaixar o diabo, vamos dizer que ele é atrasado, que nós estamos enganados, viu? Um personagem que peitou o próprio Deus,
sabendo quem era Deus, conseguiu seduzir no seu programa a terça parte dos milhões incontáveis, de legiões que não dá para ser contada. Ele conseguiu eleger para o lado dele a terça parte desses anjos. O que você acha? Vamos fingir que ele não é um terror em certos tipos de sabedoria da maldade? Para que nós enganar nós mesmos? Aí é que temos que fazer um rascunho de tudo que vamos falar acerca dele. Porque no abrir e fechar de olho, ele rodeia toda a terra. Lá em Jó está falando isso. Quando Deus pergunta a ele, de onde vem Satanás? E imagina onde é que ele estava naquela hora. Junto com o povo de Deus. Está lá em Jó. Pode começar no capítulo 1. A resposta dele. Eu venho de rodear a terra e passear por ela. Meu amigo, nem um supersônico ou uma miragem consegue rodear a terra e passear por ela na virada de um dia. Porque quando Deus perguntou a ele, de onde vem? Quer dizer, você está chegando de onde? Será que tinha uns meses, uns anos, que fazia já que Deus não via ele e que ele estava andando para passear na terra toda? Porque gastaria quanto tempo para um ser normal aqui a fazer essa trajetória? Ele não faz nunca. E num dia só ele deu aquela resposta. Não. Tipo assim, um pouco irônico aqui, vou falar, mas tipo assim, eu vim passeando aí, hoje eu rodei a terra toda e passei nela toda. Se alguém perguntasse a ele naquela hora, mas é muito grande, falasse para ele a terra, você está mentindo, você não fez esse trabalho todo, não. Ele ia responder simplesmente, isso é fichinha. Não abrir e fechar de olho, eu já fui e já voltei. E além com poder terrível de poder estar em qualquer dos estados do país ou do mundo ao mesmo instante. Não é porque tem diabo quantidades, como tem gado, zebu, girolanda, holandês, tudo seria diabo, né? Só mudava um pouco a raça. Só se fosse assim, para ele ter um em cada local. E o diabo só é um. Ele só é um. E se fosse falar o linguajar perfeito, acerca do diabo, tinha que falar os diabos. Por quê? Porque todos que passam para esse lado dele é um deles. Como tipo Jesus deu essa explicação, eu já falei em várias lives. Quem era Pedro? Até a sombra dele curava enfermo. Colocava a fila de paralítico de um jeito que a sombra dele passava projetada através do sol e pegasse a sombra naqueles doentes. E eles saravam na hora. Veja o que Jesus falou para ele, simplesmente porque ele falou, o Senhor não pode morrer. E ele falando assim, ele estava talvez até sem ter pensado, atingindo as profecias dos santos profetas que anunciaram que ele morreria. Jesus virou para trás e não falou, Pedro, você está usado pelo diabo. Não. Falou, olhou para trás e falou, para trás de mim, Satanás. A pessoa que é ruim, que procura só a desgraça dos outros,
ele é taxado por religiosos que ele está sendo usado pelo diabo. Está enganado, viu? Ele pode estar emprestando o corpo dele para fazer proeza e conquistar os outros, porque se chegasse um diabo de chifre, de rabo, que também é mentira, o povo ia ter medo, ou que não tivesse o chifre e nem rabo, mas com certos tipos de aparência, o povo temia. Acontece que é aí que ele pega um corpo de um elemento para se apresentar, mas na hora que ele entra para dentro daquele corpo, a primeira coisa que é da decisão dos anjos de Deus, se você não sabe, é tirar o espírito nosso, que somos nós, de dentro da caixa. Porque onde ele entra não habita dois seres ao mesmo tempo, se não for compatível. Deus habita em nós, mas se nós deixarmos com as nossas ações que o diabo use o nosso corpo, tanto Deus tira o espírito, que somos nós, que está sendo educado para que se evolua, como ele também sai da casa, que ele chama nosso corpo de casa, templo do Espírito Santo. Você acha que o templo do Espírito Santo, que Jesus diz, eu e o Pai viremos para ele e faremos nele morada, o diabo chega, entra para dentro, você me empresta um pouquinho aí, porque eu tenho que fazer um servicinho ali. Você acha que Deus vai ficar dentro desse elemento? E Jesus e o Espírito Santo, que é o mesmo Deus, é o Espírito Santo de Deus, você acha que essa equipe vai permanecer dentro dessa pessoa? Vai desocupar. Aí essa pessoa é o próprio diabo. Porque se uma pessoa estiver montada numa bicicleta e for andando, viajando pela cidade, você conhece a pessoa, mas nunca viu ele naquela bicicleta. Ele pode ter comprado na loja uma bicicleta, uma decisão dele, vou comprar uma bicicleta, mas pode ser de um amigo que emprestou para ele e ele está usando. Só que depois tem uma hora marcada aqui da entrega, ou então depois eu trago para você. E o diabo só é um, mas ele faz esse tipo de uso, porque ele tem altos poderes e gira pela terra fora. E os discípulos disse quando saíram os 70, voltou se gloriando, dizendo, ó mestre, tipo assim, por mais fácil, mais grosseiro. O senhor não imagina o que vimos. Coisas tremendas. Curas que fizemos, o senhor falou para curar os enfermos, ressuscitar os mortos, tudo isso fizemos, expulsamos os demônios. Mas olha, nós via ele cair como fogo diante de nós. Aí Jesus disse para eles, olha, não vos glorieis por isso. Que esse poder que vocês conseguiram aí, porque eu vos muni disso aí, né? Mas antes, gloriai por ter o vosso nome escrito no livro da vida, porque o diabo, vosso adversário, ele pode se transformar e descer como raio, porque os discípulos dizem que vieram descer como raio de fogo do céu. E Jesus disse mais, e ele transforma até em anjo de luz. É aquela razão que o próprio diabo vem ter com a gente, naquela amizade, dizendo, eu te amo tanto que se você morrer, eu vou morrer também. E às vezes essa pessoa que está falando isso, não parece ser tudo de Deus, e às vezes é, né? Não podemos radicalizar isso aí, não. Porque o diabo tenta fazer tudo muito bem parecido com as coisas de Deus.
Jamais ele vai chegar em você que está evoluindo-se por Deus. Jamais ele vai chegar em você dizendo assim, olha, eu vim te convidar para... Eu gosto de matar gente e eu fico muito feliz, eu gosto de assaltar, eu gosto de tal. Jamais ele vai chegar assim, porque desse jeito você não ia. Você o expulsava. Então ele vai chegar, te ama apaixonadamente. Olha, quando precisar de mim, alguns é real, viu? Você tem que saber usar as revelações e esperar. Por isso Jesus disse, é melhor ouvir do que falar. Porque enquanto você está falando, você não tem condições, às vezes, de fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Você está falando e não está ouvindo. Ou tem que parar um pouquinho para ouvir e deixar de falar. Mas Jesus escolheu a melhor parte, foi ouvir. Porque ouvindo você vai montando a engrenagem das coisas. E falando, você está expondo. Se for uma palavra que vai te trazer resultado, ainda bem. Agora, se for um escape de uma palavra que não encaixa nas coisas perfeitas, ela pode trazer maus resultados. E aí o diabo está muito feliz. Está feliz, tirando do medo que ele tem do que ele vai ter que enfrentar, né? No mesmo lago lá com os seus adeptos, que a Bíblia refere para o diabo e seus anjos, mas o diabo não tem anjo nada. Tem assim adotado, né? Ele adotou, porque o diabo, na realidade, ele não tem filhos, viu? Ele tem quem resolveu ficar do lado dele até tê-lo como pai, né? Isso aí é outra coisa. Ser ou parecer é algo muito diferenciado. E aí ele, nesse ponto, ele está super feliz. Ele é propagado quase todos os dias nas casas, com exceção de poucas delas, ele não recebe um aplauso. Se vai tirar uma panela do armário, escapa da mão porque estava um pouco lisa, cai no chão, o neguinho já grita logo, ó, Satanás. Às vezes dá até um chute na panela. Fala, poxa, mas estou bem propagado ali, hein? Caramba, através de uma panela eu fui glorificado. Diz que foi eu que fiz a ação. Me pôs eu em ação. Estou muito bem na fita. Enquanto Deus faz tudo na vida do ser humano, protege para que o diabo não rasgue ele vivo, prepara para ele um lugar em alguma galáxia e permite que às vezes ele vai sofrendo para descontar a desgraça que ele fez em outros tempos. Porque ele era parceiro, foi escolhido dessa terça parte pelo próprio Satanás para tentar armar uma guerra contra Deus, mas principalmente a maior parte dos religiosos não admitem isso. E por isso fica aí tentando empurrar a goela abaixo que o primeiro homem foi Adão. Mesmo estando escrito dentro da Bíblia dele, que tinha cidades, qual Caim até foi governar uma delas, Siquem, ali na terra de Nod, terra dos gigantes. E não era só ali, não. E por que nós esconder? Ninguém gosta de fazer pregação sobre Caim. Porque ele não tem como responder nada, né? Se a pessoa perguntar qual foi a mulher de Caim, já que só tinha a turminha de Adão ali, hein? Teve alguns que arriscou só para tapar a vista das pessoas, que
que aqui a terra era cheia de gente, eles usaram, eu já vi alguns usando o termo seguinte: quando Caim fugiu lá por terra estranha, ele levou uma irmã dele que tinha a mesma classificação que ele. Era ruim também. Procure isso na Bíblia e prova. Prova na Bíblia que ele levou a irmã dele. Agora, se quiserem que eu provo que tinha gente na terra, e muito, que cidades que tinha governadores, eu provo. Dentro da mesma Bíblia, o qual a maioria está tapando. Porque se ele disser que tinha cidades que tinha até governo, veja bem o que vai acontecer. Aí, ele queira ou não queira, ele se transforma agora num anjo caído, que veio para cá, jogados, e quando Deus separou a porção seca de terra e água, eles já começaram a se materializarem. Por isso é que saíram corpos que não era para ser daquele jeito, gigantes, que era muito feio, né? Se olhar aí um elemento aí com, sei lá, mais de 2 metros de altura, só de largura, um côvado e meio de peito. Era feio. Era ser mesmo que já demonstrava que foi fabricado errado. Alguém na tentativa de querer, porque o diabo, ele não pode saber todas as coisas, os pensamentos da pessoa. Por exemplo, como ele não participou da montagem até certo ponto, porque ele era muito poderoso, e para o mal, mas ele participava das reuniões, da montagem do resgate que Deus estava fazendo antes nem do mundo existir, porque Deus já sabia dos acontecimentos. E aí, mas ele, por ser inteligente demais, ele pôde fazer uma montagem, que ali quando diz da semente da mulher nascerá um que há de pisar a cabeça da serpente. São coisas que tinha sido dito já na montagem do resgate. E ele não pôde estar exatamente na reunião quando se falava dessa trajetória. Mas precisa do homem enfiar uma varinha no tanque de um carro? Antigamente, talvez até que sim. Mas atualmente agora, para saber que situação está o tanque, quanto de petróleo, se está na reserva, ou se ele precisa descer, através de um reloginho ali, está o ponteirinho mostrando para ele. Não tem uma luzinha que pode acender caso está dando problema em alguma coisa do motor, quando está esquentando ou alguma coisa está acontecendo? Não precisa descer o carro com aquela peça, mostra. O GPS. Não tem um GPS que leva o camarada para cá, para lá? E tem mais. Na cidade grande, ele anda falando, vira para a direita, à esquerda. Quando você chega no ponto, ele fala, chegamos. Precisa, peça fala, peça tem cérebro. Foi isso que o diabo montou e que conseguiu chegar a descobrir que Deus faria corpos para começar a trajetória de encher a terra de gente. E ele pegou, né? Já estava aqui, foi jogado aqui para baixo, entrou
na sua mão de obra. Aí se alguém disser, então prova isso na Bíblia. Não, isso aqui eu não estou falando que está escrito que ele fez isso, que ele fez um reloginho, colocou invisível no cara para monitorar. Não, eu não estou falando isso, que tem isso na Bíblia, não. Eu estou falando que ele é capaz muito mais do que isso. Ele é proibido de saber seus pensamentos, mas pelo jeito das suas ações, nem precisa ele saber o seu pensamento, que ele já sabe o que você vai fazer. É uma coisa, tem duas pessoas discutindo e a coisa está alta. Você viu um deles correu, veio com um revólver na mão? Precisa explicar para você que você tem que correr e sair do rumo daquele alvo? Você já sabe as intenções, ele pode perder a coragem e até resolver não atirar, mas ele saiu nessa intenção. A maioria das coisas que nós pensamos que o diabo não sabe porque foi vetado, nós estamos totalmente enganados. Pouquíssimas as coisas, só aquelas armadas entre você e o Espírito Santo de Deus, que ele não tem acesso. Mas passou disso aí, ele sabe até que horas que você vai levantar amanhã. Porque ele conhece o seu corpo como um especialista. E ele vai olhando e vendo, ó, vai acordar, ó, vai. E ontem ele grava tudo, com ele não tem esquecimento. Ele é um espírito. Ele grava tudo, fala ontem, ele falou que ia levantar 5 horas. Até você esqueceu que falou isso, que 5 horas da manhã você teria que levantar. Mas ele não. Ele já vai preparar algo, talvez contra você, a começar das 5 da manhã. Meus amigos, meus irmãos, inclusive os evangélicos, não se engane na hora que você for falar aos adeptos acerca desse monstro, desse fenômeno do mal, Satanás. Porque senão eles vão virando presa fácil. Eles vão acreditando mesmo que só falando assim, o sangue de Jesus tem poder, esse diabo já vira piruleta no ar e cai de costa no chão. Eles vão acreditando nisso, certo? E antes de ter que acreditar nisso, ensine eles a se defender, o ataque e a defesa. E mostra para eles o tamanho do perigo e quem é o monstro que eles estão enfrentando. Ele atingiu com tanta força o mundo que o mundo enlouqueceu. Homens cultos, homens que estudaram, se formaram, psicologia, tudo, cientistas, estão dançando na mão dele. Certo? Ah, para eles está tudo certo, está tudo bem, mas está fazendo tudo errado. E uma sem estudo errar até que é normal. Mas um muito estudado errar mais do que um que está cá embaixo, um analfabeto, é inaceitável. Então tem um nome para isso. Não brinque com o diabo e nem propague o seu nome. Quando você for referir o nome dele, refere-se o nome de Deus. Porque Deus tem feito tudo por você. Até quando chega o mal em você, o apóstolo disse, agradeça a Deus por isso, porque ele sabe o que está fazendo. Ele sabe o que está fazendo. Mas não. O nome de Deus, às vezes, é muito propagado no sistema de ditado. Oh, meu Deus do céu! Oh, meu Deus, já não aguento mais isso. Certo? Mas no que ele faz, no que ele fez, no que ele está fazendo, em sistema de glorificação, não estão fazendo o dever de casa. Prepara-te. Você que diz que quer mudar daqui para um reino, aprenda o que comportamento você tem que ter. Porque senão nem nessa viagem você vai pegar carona.
só no dia do juízo final. Não faça tal coisa com você mesmo. Não queira matar ninguém de qualquer forma, porque ele já vai ter que morrer, como disse o povo. E quem mata alguém não mata só o elemento que o prejudicou, ou às vezes nem prejudicou. Ele acaba com toda a família, filho chorando, mulher, mãe puxando os cabelos. Ele tinha um problema com um inimigo e desgraçou com todos os que não tinham nada a ver com ele. Mas era parentes. Amigo, não vai nessa fanfarra que entrar no céu é como entrar numa porta de um boteco. Não é assim. Tem um preço a pagar. Não se mantenha enganada. Sai dela, povo meu, para que não incorra com as suas pragas da grande Babilônia e as suas filhas. Eu quero pedir a vocês, amigo ouvinte, que deixe o seu like, compartilhe. Porque muitas vezes, na data que estamos vivendo, esse canal tinha que estar rendendo mais pontos. Mas devido, não sei se tem alguém com o meu nome, eu tenho que dar uma procurada. E os pontos que caem, porque eu conheço muitas pessoas que não perdem uma live, mas, no entanto, os pontos deles não estão aparecendo. Eu não estou condenando o YouTube, não. Estou pedindo ajuda. Eu quero pedir aos personagens que governam essa grande empresa, uma maravilha, que é o que eu mais elogio. Então, que me ajude a fazer isso. Porque tem algo errado acontecendo, a gente sabe disso. Porque numa simples mostra de, às vezes, não tem nada contra isso, mas tem que falar de uma pessoa despida, rende muitos mil pontos, visualizações, e no meio de um mundo dessa situação que estamos vivendo, uma palestra como essa, tentando resgatar alguém, muitas vezes eu vou olhar, às vezes dá 14 pontos, às vezes dá 10, às vezes dá 9, mas tem vezes que dá 1 ponto. Uma visualização. Até você, ouvinte, que tem visto, sabe que isso não está certo. Não está certo, tem algo errado acontecendo. Eu peço ao pessoal do YouTube com muito carinho, revê para mim, me ajuda. Eu não tenho tais habilidades para procurar da maneira correta. Eu, em vez de criticá-los, eu elogio todos os canais, mas o que eu mais gosto, eu assumo, é o YouTube. E por isso eu confio na fidelidade de vocês ao meu respeito. E, Senhor, meu Pai, eu quero, Senhor, que o Senhor ajude as pessoas e que eles, ao deixar o like, compartilharem, se inscreverem no canal, vai me ajudar muito. Eu quero que o Senhor os ampare em qualquer canto que eles estiverem me ouvindo e que os livre, que dê revelação, porque o mundo já está passando por um processo difícil e eu peço por eles tudo que eu peço para a minha casa, Senhor. Em nome de nosso Senhor Jesus e dos anjos do Senhor, eu quero agradecer o Senhor acima de todas as coisas, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.